A graça e a paz do Senhor Jesus. Amado irmão, amada irmã, quero dar as boas-vindas a você que está conectado já nesta manhã de domingo para participar de mais de um culto da Escola Bíblica Dominical. Nossa gratidão, nosso louvor a Deus pela noite que o Senhor concedeu-nos, pela manhã desse dia, pela oportunidade de juntos exaltar ao Senhor, glorificar ao nosso Deus pela bondade e a misericórdia conferida a cada um de nós. Manhã de domingo, manhã que recordamos o momento triunfal da ressurreição de Cristo, um momento glorioso em que os discípulos puderam se alegrar com a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o pecado. Eu quero convidar você para convidar seus irmãos em Cristo. Há muitos irmãos que ainda não estão conectados nessa manhã e você pode nos auxiliar convidando esses irmãos de sua congregação, do templo sede, para estar participando conosco desse primeiro momento em que estaremos adorando ao Senhor. Logo após a Escola Bíblica Dominical, você está convidado para participar da Escola Bíblica Online. Se você deseja participar de uma das classes, não há nenhuma objeção que você caminhe nas classes que nós temos, nas classes da Escola Bíblica Dominical. E aí é importante que você conecte-se através do WhatsApp da igreja, WhatsApp comercial 9699 7864. Esse é o WhatsApp comercial da igreja. Você lá pode receber a chave de acesso para que você possa entrar em uma das salas da Escola Bíblica Dominical e assistir a aula dessa manhã. Amados irmãos, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse irmão, por essa irmã que estava aí ansioso, desejoso do seu coração de participar desse culto, e agora estamos aqui. Queremos te pedir tua bênção, ó Pai, na programação de mais um culto. Pai, que nesse momento o teu Espírito esteja abençoando o período do louvor, a ministração bíblica dessa manhã, que tudo seja para o louvor e a glória do teu santo nome. Exaltamos a ti, Pai. Pedimos perdão dos pecados, pedimos que o Senhor nos dê a direção, ó Pai, para que possamos corrigir os nossos atos, aquilo que temos feito que se encontra em desalinho e desacordo com a tua vontade. Pai, pedimos uma manhã de paz na tua presença e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que conectarem, todos aqueles que assistirem esse culto, sejam enriquecidos e abençoados pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, vamos ler um texto da palavra do Senhor, alguns versículos, Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Assim diz a palavra do Senhor: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Que esse texto faça parte aí do teu dia, que você esteja meditando, que o Senhor esteja falando poderosamente ao teu coração. Nós vamos nesse momento para um momento de adoração com os jovens da nossa igreja sede, nosso irmão Laércio, nosso irmão Manuel, que tem nos acompanhado. Eu rogo oração aos irmãos pelo pastor Alon. O pastor Alon sempre tem nos acompanhado e durante alguns dias, por motivo de enfermidade, ele não pode estar aqui participando das programações de cultos e também das gravações que nós temos tido aqui no templo sede. Nós vamos ouvir nosso irmão Manuel, nosso irmão Laércio, nesse momento de adoração, de louvor ao Senhor. Deus te abençoe, meu amado irmão. Nós queremos saudar os irmãos para a paz do Senhor. Nós iremos louvar o hino 545 da harpa cristã.
Deus enviou seu Filho amado pra perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor. Meu querido vem saltando pelos montes, formou
Tua presença
Quero ser usado.
Queridos, mais uma vez a graça e a paz, principalmente para você que se conectou aí depois do início do culto. Eu quero convidar você para a meditação bíblica dessa manhã em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13. A partir do versículo 13 será aí o texto de nossa meditação na manhã desse dia. Lucas 24, versículo 13, diz a palavra do nosso Deus. Lucas, o Evangelho, capítulo 24, versículo 13 ao versículo 31. Eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo que havia sucedido. Versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? Versículo 18. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram e a condenaram de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem: ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Versículo 25, queridos. E ele lhe disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Chegaram a uma aldeia para onde ia, e ele fez que ia para mais longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor apareceu a Simão. E o versículo 35:
e eles lhe contaram o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Pai, nós queremos te dar graças por tua palavra e queremos suplicar encarecidamente que na manhã desse dia o Senhor tenha toda a liberdade para falar aos nossos corações. Nós almejamos ouvir tua voz, nós queremos ser enriquecidos, sair daqui fortalecidos pelo poder do teu Espírito. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como nós percebemos, o texto é uma narrativa do momento pós a ressurreição de Jesus. Na manhã da ressurreição, Jesus, ele se apresenta aí a esses homens no caminho, conforme o que nós já temos aqui na narrativa. O Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, também vai narrar esse acontecimento, mas o evangelista não entra em detalhes, tanto quanto Lucas trabalha aqui alguns detalhes. E esses detalhes que estão apresentados aqui na apresentação de Lucas serão motivo de nossa reflexão essa manhã. Eu quero chamar a sua atenção para a necessidade que nós temos de dar atenção ao que o Senhor tem nos ensinado. Nós temos, ao longo da nossa caminhada, vivido dramas. Alguns de nós aceitamos Jesus e nos primeiros momentos de nossa vida encontramos muita alegria, muita euforia no seguir ao Senhor, mas com o passar do tempo passamos por dificuldades, por tribulações, e muitas coisas que aconteceram e que continuam acontecendo têm colaborado para alguns de nós estarmos abatidos em nosso ânimo. E se nós estivéssemos considerando tudo que o Senhor tem nos ensinado ao longo de nossa caminhada, por certo, o nosso estado de humor estaria bem melhor do que muitas vezes nós nos apresentamos. De acordo com o versículo, o capítulo, na verdade, o versículo 1 da abertura do capítulo 24, mostra que era uma manhã de domingo, quando Jesus tem um encontro com esses homens, a manhã da ressurreição. Esses homens deixaram, os discípulos estavam seguindo para uma aldeia chamada Emaús, distante alguns quilômetros da cidade de Jerusalém. Esses dois caminhavam abatidos, tristes. Eles haviam recebido a notícia das mulheres, conforme o que já vimos na narrativa, que Jesus havia ressuscitado. Eles tinham também tido aí a notícia de um dos discípulos, possivelmente Pedro, que tinha ido até o sepulcro e tinha voltado para eles trazendo a comunicação que não tinham visto nada. Esses homens ouviram e aprenderam muitas coisas acerca de Jesus, além de muitas coisas, as advertências que Jesus deu acerca de sua morte. Mas estavam agora eles no caminho de Emaús. E eu quero pensar nessa meditação, Emaús, um caminho de transformação. Durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada, precisamos, irmãos, nos aproximar do Senhor, permitir que as suas palavras elas penetrem no nosso coração, para que nós possamos encontrar ânimo em meio às dificuldades, para que possamos encontrar graça em meio às tribulações da vida. Entre os destaques que nós temos para pensar nesse texto, está aí o versículo 14 ao versículo 24, é o primeiro ponto que eu quero destacar. E nesse primeiro ponto da mensagem, eu quero pensar aqui no início dessa caminhada, quando eles começam ali a caminhar até que Jesus se apareça e comece a conversar com eles, sem eles perceberem que era Jesus que estava conversando com eles. Neste momento é possível, irmãos, identificar entre os versículos 14 a 24, identificar o abatimento, identificar a tristeza e a frustração experimentada por aqueles discípulos. Enquanto eles estavam recordando os últimos acontecimentos, seu coração estava abatido. E no fim do verso 17, Jesus lhe faz uma pergunta. Quando se aproxima dele, Jesus lhe faz uma pergunta: por que vocês estão tristes? Ele primeiro pergunta o que é que eles estavam conversando e depois pergunta por que vocês estão tristes. No verso 21 é notável aí a frustração desses homens, como esses homens estavam frustrados
A palavra deles é: olha, já é o terceiro dia depois que aconteceu a crucificação. Nós esperávamos que ele fosse aquele que viesse remir o seu povo, viesse remir a Israel. Sobretudo, hoje é o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. E veja que eles dizem: hoje já é o terceiro dia. Jesus havia pronunciado isso para eles. Os sentimentos daqueles homens estavam sendo alimentados tanto pelo esquecimento, quanto pela incredulidade, quanto aos ensinos de Jesus. Enquanto esteve com ele, Jesus estava lhe ensinando, mas eles se esqueceram. Jesus disse que convinha que o Filho do Homem viesse padecer e ao terceiro dia ele viesse ressuscitar. Mas se eles esqueceram, ou eles não acreditavam naquilo que o Senhor estava lhe ensinando. Jesus diz que eles estavam sendo tardios para dar atenção às verdades que estavam ouvindo. Por várias vezes, irmãos, eles foram advertidos quanto a esse acontecimento, mas mesmo assim eles tinham dificuldade de perceber essa realidade. O texto diz que os seus olhos estavam como impedidos de reconhecer. O versículo 16 fala sobre isso. Os seus olhos estavam como impedidos de reconhecer. E por que estavam impedidos de conhecer? Porque eles não acreditaram na palavra que receberam do Mestre quando esteve com ele. A exemplo daqueles discípulos, nós temos também tido inúmeras oportunidades de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor tem ministrado palavras graciosas aos nossos corações, palavras essas que não podem ser ignoradas, palavras essas que precisam ser levadas a sério. Antes, devemos crer, guardar a sua mensagem em nosso coração, sabendo, meus irmãos, que a sua palavra ela se cumprirá, as suas promessas se cumprirá. Na Sagrada Escritura nós temos ensinos, nós temos promessas, nós temos profecias, e todas elas precisam ser, por cada um de nós, diligentemente observadas e guardadas por cada um de nós. Hebreus, no capítulo 2, o versículo 1, diz que devemos nos apegar com toda firmeza às verdades que nós temos ouvido, para que em momento nenhum nós venhamos nos desviar dela. Amados irmãos, como nós somos propensos a esquecer o que o Senhor tem nos ensinado. Durante a nossa trajetória, nós seremos bombardeados por uma série de coisas que podem vir para nossas vidas e nos surpreender em alguns momentos, e que nesses momentos que essas coisas aconteçam, sejam tribulações internas ou externas, sejam momentos em que nós olhamos e nos sentimos sós, todos esses momentos precisam ser confrontados pela palavra de Deus. Não podemos de maneira nenhuma viver as experiências, as circunstâncias vivenciais dessa vida sem confrontá-las com aquilo que o Senhor nos ensinou. E quando nós começamos a recordar das Sagradas Escrituras, nós começamos a lembrar das advertências do Senhor, dos ensinos do Senhor, das promessas do Senhor. A falta de compromisso ou a ausência de atenção aos ensinos que nós temos recebido do Senhor, a falta de atenção às profecias, a falta de atenção às promessas bíblicas, muito irá contribuir para o abatimento do nosso humor, para a mudança do nosso comportamento. Em determinada circunstância, alguns de nós estaremos frustrados, como aqueles homens. Nós nos lembramos de Gideão, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão faz um questionamento: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tantas coisas estão nos acontecendo? Aqueles homens, como os demais discípulos, estavam abatidos porque se esqueceram das palavras do Mestre, porque não deram crédito à palavra do Mestre. Se assumirmos o compromisso de guardar e de recordar continuadamente na nossa trajetória daquilo que nós estamos aprendendo da parte do Senhor, daquilo que a Sagrada Escritura tem nos ensinado, pronunciado e prometido, certamente estaremos tranquilos em meio às calamidades que
que temos que passar nessa caminhada de vida. Jesus disse: no mundo tereis aflição, e quando nós recordamos dessa mensagem, isso deve confortar o nosso coração. Meus irmãos, quando nós nos sentimos sozinhos, nós podemos recordar daquilo que ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se nós esquecermos dessa palavra, teremos toda a razão para estarmos abatidos. Nos lembramos então do salmista Davi, diante de tantas experiências que ele vive. Ele diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele compõe aquele salmo belíssimo, e diante daquele salmo glorioso, ele coloca a sua experiência de confiança no Senhor. No Salmo 27 ele diz: ainda que um exército se levante contra mim, ainda que um exército guerreie contra mim, eu vou ficar tranquilo, meu coração não vai se atemorizar. E por que não vai se atemorizar? Por conta da confiança, por conta da certeza. Amados irmãos, quando nós nos sentimos atribulados e nos lembramos de João capítulo 16, versículo 33, certamente encontraremos alívio para nossas vidas, porque João 16, versículo 33, Jesus disse que no mundo nós passaríamos por essas experiências. Ele nos deu a advertência que no mundo teríamos aflição. Quando nós nos recordamos das palavras de Deus e temos, por exemplo, de ter que perdoar uma pessoa, nós começamos a recordar do que o Senhor nos ensinou acerca do perdão. E Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 25, capítulo 11, versículo 25, que quando estivermos orando e lembrar que nosso irmão tem algo contra nós, devemos ir lá reconciliar com nossos irmãos. E a palavra também diz que, o versículo 25, quando estiveres orando, perdoai, se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Isso é ensino do Senhor. Portanto, irmãos, precisamos reconsiderar como nós estamos caminhando na nossa trajetória com o Senhor. Se estamos sendo ouvintes, negligentes, ou se estamos sendo pessoas comprometidas com a palavra do Senhor. No início da caminhada, os discípulos se mostravam tristes, abatidos, decepcionados, frustrados. E por que tudo isso? Porque haviam esquecido do que Jesus havia lhes dito. Se esquecermos do que Jesus tem nos dito, se esquecermos do que Jesus tem nos ensinado, igualmente aqueles homens estaremos sucumbindo em meio às tristezas, em meio às decepções que essa vida nos reserva. Mas, caminhando ainda no texto, entre os versículos 25 ao versículo 27, nós temos o que podemos aqui pensar como um meio do caminho. É o momento em que Jesus se apresenta e passa a conversar com eles. A conversa de Jesus é confortante para aqueles homens, porque a conversa de Jesus faz com que eles passem a refletir sobre todas as ideias que estão passando na sua cabeça. Conforme o relato, enquanto eles caminhavam com Jesus, Jesus apareceu e se pôs a caminhar com eles, e nesse momento eles puderam ouvir Jesus e refletir sobre o que Jesus tinha ali a falar com eles. Irmãos, que maravilhoso é saber que Jesus, o bom e fiel amigo, não nos deixará embaraçados no meio do caminho. Que bom é saber que o Senhor Jesus, Ele há de se colocar em nossos caminhos, e a sua luz irradiante, ela dará para cada um de nós o entendimento necessário, o entendimento correto. A sua presença, ela mudará a situação em que nós estamos enfrentando, ela dissipará toda a confusão em que o nosso coração possa estar enfrentando em alguma circunstância. Nós precisamos de Jesus em nosso caminho, nós precisamos ouvir Jesus enquanto nós caminhamos. Jesus começou a argumentar com aqueles homens, ele começou a recordar por meio das Sagradas Escrituras o que se dizia acerca do Cristo.
A mensagem que havia sido esquecida ou ignorada por eles, agora estava sendo reavivada por Cristo. Eles estavam continuando o caminho, mas agora algo diferente estava acontecendo enquanto eles caminhavam, porque as palavras que Jesus estava ministrando estavam fazendo com que eles pudessem repensar suas ideias. Como aquele momento foi importante para aqueles homens, irmãos. Um momento em que seus pensamentos são confrontados pelas Sagradas Escrituras. No momento em que puderam refletir sobre o grande equívoco de seus pensamentos. Quantas vezes, irmãos, precisaremos de que Jesus ele se ponha igualmente em nosso caminho? Quantas vezes precisaremos que Ele confronte-nos com as ideias que estão passando na nossa cabeça? Através de sua santa e bendita palavra, Ele venha nos confortar e nos consolar. Sim, meus amados irmãos, há momento em que achamos que temos a resposta convincente, coerente, correta para todas as coisas. Mas o que é que são nossos pensamentos diante do nosso Senhor? O nosso Deus, Ele é poderoso e os seus pensamentos estão mais altos do que o nosso. O que são nossas conclusões diante de Deus? Isaías capítulo 55, o versículo 8 ao versículo 9 vai nos dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja Deus, irmãos. Esse é o confronto também que Jó viveu, quando ele começa a questionar a ele começa a ser confrontado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final dele é caminho de morte. Provérbio capítulo 14, versículo 12. A exemplo do salmista Asaf, no Salmo 73, somente quando nós estamos sendo guiados, somente quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, é que podemos ter uma visão mais apurada, real, das situações e das coisas que nós vivemos. Nossa visão é limitada e nós precisamos do Senhor, nós precisamos da sua palavra. Conforme João capítulo 17, versículo 17, a sua palavra ela é verdade. Conforme o Salmo 119, versículo 105, vai dizer que ela é luz que ilumina nosso caminho. Conforme o Salmo 119, versículo 130, ela dá entendimento, ela nos dá a direção. À medida que Jesus agora começa a argumentar por meio das Sagradas Escrituras, e os discípulos passam a ouvir a sua palavra, os seus entendimentos são abertos, eles começam a compreender a realidade das coisas, e o seu estado de apatia, o seu estado de abatimento começa a ser revigorado pelo Senhor. Eu quero chamar a sua atenção agora para os versículos 28 ao versículo 35, e eu quero chamar a sua atenção como o final do caminho. Nós já vimos aí o início do caminho, o momento em que eles se põem e estão conversando. No meio do caminho, o momento em que eles começam a ouvir a mensagem do Senhor. E agora no final do caminho, o resultado desse encontro, desse confronto com o Senhor. A partir desse momento é possível percebermos a mudança, irmãos. É possível perceber a transformação de ânimo e o comportamento daqueles discípulos. Os entendimentos deles são abertos no versículo 31. O versículo 31 diz: abriu então seus olhos e conheceram, e ele desapareceu. A presença e as argumentações de Jesus foram significativas para ajudar aqueles discípulos a terem a sua alegria reavivada. A presença de Jesus, a palavra de Cristo sobre a tua vida, ela é necessária para que o seu estado seja revigorado. A palavra de Deus, ela traz vida, ela vivifica-nos.
Diz o versículo 32: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Como resultado, irmãos, da aproximação, como resultado da recordação dos ensinos, das promessas do Senhor, o nosso ânimo também será, por certo, erguido. Tantas as vezes que estivermos tristes, abatidos, precisamos voltar à palavra de Deus. A tristeza da alma, ela não é uma outra coisa senão o distanciamento que nós temos de Deus e da sua palavra. Quando nos aproximamos de Deus, quando nos aproximamos da sua palavra, nós encontramos alegria. O Salmo vai dizer que na presença do Senhor há fartura de alegria. Os discípulos abatidos agora retornam apressados para darem as boas novas. A palavra de Deus, amados irmãos, ela viva. Conforme Ezequiel, capítulo 37, uma mensagem tão conhecida, o vale de ossos secos. Ezequiel é confrontado pelo Senhor e Deus encoraja ele para que ele utilize a palavra. Profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, assim diz a palavra do Senhor. A palavra da vida, aquilo que não tem mais vida. Conforme o Salmo 119, versículo 28, a palavra dá vigor àquele que não tem mais vigor, ela sustenta e ela alimenta, ela encoraja aquele que está sem ânimo para continuar caminhando. Nos lembramos de Pedro, quando confrontado por Jesus, Jesus disse: olha, vocês também não querem ir embora? Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Somente tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Amados irmãos, concluímos que na caminhada nós podemos em alguns momentos nos sentir sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Precisamos, no meio das aflições, das angústias, no meio da sequidão, nos meios das tribulações, recordar que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Precisamos abrir os nossos ouvidos e ouvir o que Ele tem a nos ensinar, o que Ele tem a nos falar. Nós acompanhamos aqui a trajetória de 2 discípulos no caminho de Emaús. E como o coração desses homens foram transformados, como mudanças ocorreram no momento em que eles se aproximaram de Cristo e de sua palavra. Assim também sucederá na sua vida. Se aproxime de Deus, se aproxime da palavra, creia que a palavra de Deus ela é vida para a tua alma, ela pode trazer uma tonalidade totalmente diferente e ampla para a tua vida. Conforme diz o Salmo capítulo 1, na palavra de Deus há promessas, há profecias, há ensinos maravilhosos para uma vida triunfante. Não seja apenas ouvinte, não seja daqueles apenas que se senta nos bancos para ouvir a mensagem e vai embora e se esquece daquilo que foi anunciado. Leve a sério o que você está recebendo da palavra de Deus. Isso é ensinado por Jesus lá em Mateus capítulo 7, no final do capítulo 7, quando ele fala lá dos 2 ouvintes, daqueles que ouvem a palavra e pratica, e daquele que ouve e não pratica, dos 2 fundamentos, daquele que estabelece a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia, e dos 2 resultados, aquele que tem a sua casa deteriorada pela tempestade e aquele que tem a sua casa preservada em meio à tempestade, e só foi preservada porque confiou no Senhor. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tiago capítulo 1, versículo 22 ao versículo 24 vai nos dizer: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ele é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural
porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. Que esse não seja eu, que esse não seja você, que nós venhamos tomar uma atitude de compromisso com aquilo que nós temos ouvido, que venhamos nos apegar com toda firmeza às verdades que nós temos ouvido, que, como diz o texto de Jó, ainda se levanta o espírito do governador, você fique calado e não saia do seu lugar, continue na porta, continue firme servindo ao Senhor. As palavras de Deus são palavras de vida, são palavras de esperança para mim e para a tua vida. Que Deus te abençoe na manhã desse dia, Deus te dê um domingo cheio da sua presença. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Se você pode, aí, acesse uma das classes e assista a escola bíblica dominical dessa manhã. Eu quero encorajar você que está na sua casa, meu amado irmão, de fato nós temos aí a oportunidade de assistir cultos de várias igrejas e não há nada de mal que nós venhamos assistir. Precisamos, no mínimo, ter um filtro para que possamos estar ouvindo vários pregadores distintos. Precisamos, no mínimo, ter um filtro para entender que todo pregador ele precisa estar pautado naquilo que a Sagrada Escritura nos ensina. Então nós estamos vivendo hoje um momento em que há uma oportunidade de ouvir pregações bíblicas no rádio, na TV. Só tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Confronte com as Sagradas Escrituras para ver se aquilo que você está ouvindo e aprendendo está de acordo com os preceitos ensinados na palavra do Senhor. Nós estamos vivendo uma era muito difícil, uma era em que as pessoas têm dificuldade de serem pastoreadas. Elas querem seguir a sua vida espiritual sem uma mentoria. Não dá para seguir uma vida espiritual bem sucedida sem uma mentoria. Você precisa de uma mentoria, você precisa de um discipulador, você precisa de pessoas que estejam cuidando da sua vida espiritual. Então, meu desafio para você é: cuidado com o que você está escutando, seja sóbrio, esteja atento e filtrando tudo que você está recebendo. Você que está podendo vir para o templo, que está podendo vir para a igreja, que está participando dos cultos, nós continuamos nesse momento de pandemia, sentimos bastante, principalmente nossos irmãos idosos, nossos irmãos que estão aí na área de risco, alguns irmãos por conta de saúde não podem estar conosco no templo, crianças também. Meu irmão, minha irmã, assuma o compromisso de estar conosco, assistindo os cultos, de interagir também com a sua igreja. Nós temos um canal de comunicação, não é apenas um, nós temos o e-mail da igreja, ibgsec2@gmail.com, ibgsec2@gmail.com, e temos também aí o WhatsApp comercial da igreja, 96997864. São meios de comunicação de sua igreja. Que você esteja integrado conosco em tudo que está acontecendo, em nome de Jesus. Quero lembrar você que toda terça-feira, quinta-feira e de forma esporádica aos domingos nós temos gabinete pastoral. E aí, nesse momento, você também que tem problemas na sua vida e deseja aí de ajuda espiritual, tanto eu como o pastor Ivaldo, pastor Alon e os evangelistas estamos aí para servir a igreja. E que Deus te abençoe, meu amado irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Aquele que se isola insurge contra a sabedoria. Então, minha palavra, minha recomendação para você é: não se isole, viva a sua vida espiritual e também esteja aí contando com homens de Deus, mulheres de Deus que estão aí ao teu serviço, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela manhã desse dia, obrigado pela mensagem, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos consola, nos conforta, ajuda-nos a nos apegar com aquilo que nós estamos ouvindo e não nos desviar da Tua palavra. Nesse momento em que há tantas heresias, nesse momento em que há tanta apostasia,
Senhor, que a igreja do Senhor continue firme e triunfante para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Às 18 horas, melhor, às 19 horas e 30 minutos, estaremos com culto aqui no YouTube, e às 18 horas, no Templo Sede, estaremos iniciando mais um culto de adoração. Deus abençoe a você, em nome de Jesus.